Olá, pessoa! Mais um vídeo sobre retoque de Enê. Já coloquei meu Enê aqui no potinho, tá? Lembrando que eu não, né? Estou usando este Enê aqui, tá? Esse aqui que eu tô usando. E eu vou começar a aplicação. Eu já protegi, tá? Já fiz vídeo aí. E agora eu vou começar a aplicação. Da primeira aplicação eu comecei por esse lado, então agora eu vou começar por esse. Eu sempre faço essa... como é que fala? Sempre intercalo, porque na minha cabeça, tipo, sempre começar por um lado, esse vai ser de primeiro. Não sei se tem a ver, mas na minha cabeça faz sentido. E aí eu sempre vou intercalando, tá? Também vou falar aqui, gente, do outro vídeo. O outro vídeo que eu fiz a primeira aplicação, eu botei no perfil, mas eu botei acelerado, né? Então acabou que ficou estranho. E aí eu coloquei na minha outra rede social, no Instagram. E lá tá incompleto, sem ser rápido, tá? Quem quiser ir lá ver, pode ir lá ver. E vamos lá. Comecei aqui, vou amarrar esse lado pra me ajudar a ficar melhor. E eu vou começar a aplicar. Então, eu não vou aplicar aqui em cima logo, porque é a parte onde mais é lisa. Eu vou sempre intercalando. Um dia eu passo aqui na frente primeiro, outro dia não. E assim eu vou indo, tá? Então, assim, eu vou abrir aqui o cabelo nas partes mais chatinhas que eu tenho. E vou aplicando e depois eu vou descendo. Então, nada de muita gambiarra, tá, gente? É só isso aqui. Aplicou. Eu lavei o meu pincel, só que eu esqueci de botar ele pra secar. Aí acabou que ele tá derramando uma aguinha. Então, vamos falar sobre Ney, né? No primeiro vídeo eu senti que não ficou tão legal, por conta que eu acelerei, né? Então, eu vou falar melhor com vocês aqui. Também vou colocar ele em partes esse vídeo, então vai ficar tipo parte 1, parte 2, não sei quantas partes ele vai dar, pra poder ficar ele inteiro. Então, ó, vamos lá, eu aplico essa parte assim, bem despretensiosa mesmo, mas eu tento aplicar bastante produto. Meu cabelo gosta de muito produto, então não posso economizar. Então eu vou aplicando bem sorrateiramente e vou tentando, vou prendendo. Eu mesmo não gosto muito de técnicas, porque pra mim dá muito trabalho e sempre, pelo menos comigo, sempre marca. Então acaba que onde era pra alisar, às vezes marca, fica aquela ondulação horrível e que não sai de jeito nenhum, fica ali até você fazer outro retoque. Então acaba que eu sou meio incrédula. A única que eu senti que realmente alisou sem precisar de ajudas externas, né, como a da chapinha, foi a do Moicano, gente. Inclusive já tem aqui no meu perfil. Eu vou marcar nesse vídeo, tá? E aí, o que que eu fiz? Só que pra mim, como eu tenho muito cabelo e meu cabelo tá muito grande, então quando eu faço, fica aquele coisão aqui na frente, fica horrível. E fica ruim, tipo, de você for fazer alguma coisa no tempo de pausa, atrapalha muito. Mas eu senti que deu uma boa ajuda. Então, vez ou outra, eu vou e dou vou e faço essa técnica, né? Que é a técnica do Moicano, que é você aplicar todo pra frente. De vez de a gente começar assim descendo, vai todo pra frente. Né? Tem meninas que não indicam porque dizem que é bom fazer no sentido do crescimento, né? Mas eu acho que a gente tem que tentar, né? Não custa nada. Já tentei todas as técnicas que eu já vi. Inclusive, se vocês souberem de técnicas, mandem pra mim. Eu já fiz a do Moicano, a da Chiquinha, que é você dividir o cabelo ao meio e fazer 2 chiquinhas aqui. Já tentei a do rabo de cavalo pra trás, tipo, todo pra trás, amarrar com a xuxinha pra ficar bem pressionado pra poder esticar. Já tentei a da chapinha, que é a mais conhecida, né? Já tentei uma que foi indicação de uma moça, que é uma técnica da Bel Guzmão, que ela é uma tricologista, parece. Ela é uma coisa de cabelo assim, um negócio assim o nome. Acho que é isso mesmo. E ela ensinou pras meninas, no canal dela, pra você fazer como se fosse progressiva, lavar o cabelo. E aí, com o cabelo limpo, você aplica o Enê e depois você retira só com água e depois faz uma reconstrução. Pra mim não funcionou. E depois faz seca na chapa. Bem feitinha a escova. Pra mim, gente, não funcionou. Deixou meu cabelo super, super, super rígido. De uma forma que nunca tinha ficado. Pra me recuperar, foi punk.
Eu fazia o cronograma, não melhorava, fiz a acidificação, foi muito terrível, até quando ele foi voltando aos poucos, tá? Não foi algo que tipo, já voltou de, tipo, uma lavagem já voltou ao normal, não. Foi terrível, meu cabelo ficou super rígido. E aí, depois, com muito tempo, com muitas lavagens, né, foi que foi... foi que foi melhorando. Eu tenho uns cabelinhos aqui embaixo, gente, que, Ave Maria, são terríveis. E ele tá bem cacheadinho, porque acho que ele cresceu nesses 2 meses que eu fiquei sem retocar, que inclusive eu fiquei 2 meses sem retocar. E aí, o que aconteceu? Ele ficou, tipo, ele pegou um super tamanho, e aí ele enrola muito fácil. E aí eu fico sofrendo. Terrível, terrível, terrível. E aí, gente, eu já testei várias técnicas, inclusive se você souber de alguma outra diferente, você já comenta aí pra mim, tá? O que mais que eu ia falar? Na questão de Enem, vamos contar um pouquinho da minha história com o Enem, né? Aproveitando que eu tenho tempo. Então, eu comecei o Enem em 2018, em outubro de 2018. O que mais? Eu comecei com os Renás também, comecei com o preto azulado, porque eu sempre amei cabelo preto azulado. E aí, eu fiquei passando até, eu comecei em outubro, né, como eu falei, de 2018. Quando foi em outubro de 2018, quando mudou para 2019, eu ainda continuei usando, eu atingi um bom alisamento com ele, com o Renat, só que demorou muito, 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 muito. E aí, eu fui e comecei a estudar mais sobre o Enem, porque assim, eu sempre estudei muito a química, gente. Quando eu fui entrar no Enem, eu não só pensei assim, vou entrar no Enem e, tipo, seja o que Deus quiser, não. Eu entrei assim, tipo, na hora de aplicar, eu fui meio assim, só que eu pesquisei muito antes de entrar. Porque eu pensei, tipo, meu cabelo não tem costume com outra química, né? Porque até então eu usava progressiva. E quem fazia era minha mãe. Engasguei. Quem fazia era minha mãe, só que meu cabelo nunca alisou 100%. Aí quando eu fui morar fora da minha mãe, então eu tive que me virar, né? Porque eu não podia estar o tempo todo na casa dela, porque tinha as minhas obrigações, ela tinha as dela, e ficou longe também. E aí eu pensei, vou procurar uma química que eu consiga fazer em casa, né? Eu já tava grávida do meu menino na época. E aí quando a médica liberou pra ele se alimentar com comida, né? Pra sair um pouco mais do peito, que começava a introdução alimentar, eu pensei, é o meu momento. Então assim, eu já tenho que começar a buscar. Comecei a pesquisar. Nisso, eu fui pesquisando e já caí no perfil de uma blogueira da Jenny mesmo, que é a Regi, e que ela tem um cabelo maravilhoso, só que na época ela tava bem no comecinho. Então o cabelo dela tava assim, ela usa tiogricolato, né? Então o cabelo dela tava bem fino, assim, nas pontas, mas é um cabelo bem cheio, sabe? Assim, mas como tava bem sensibilizado, tem uma diferença muito grande, gente, de quando a gente usa outras químicas e quando a gente usa Enei. É uma diferença gritante. E aí eu vendo aquele cabelo dela, eu falei, nossa, olha, o cabelo dela é muito parecido com o meu. Tanto o jeito que o cabelo estava, né, já com a raiz crescida e tudo mais que ela mostrou, e quanto a questão que ela sofria com os alisamentos. E aí eu pensei o quê? Falei, poxa, ela tem um cabelo parecido com o meu, vou acompanhar ela pra ver como é que ela vai fazer com o produto, né? E aí quando eu comecei justamente com o mesmo que o dela, né, que é o Enê Renat. O preto azulado, que antigamente ele era azulzinho, todo azulzinho bebê, só que agora é preto com os detalhes azuis, né? E aí falei, poxa, ela tem um cabelo parecido com o meu, vou acompanhar a saga dela, porque o cabelo dela é muito parecido com o meu, então vai de todo jeito, né? Vai ser bem parecida a experiência. E aí foi o que eu fiz, eu estudei muitos vídeos dela, ainda era muito recente, ela era muito nova nessa questão, mas assim, foi um pontapé muito grande. E aí depois, quando eu já entendi um pouco mais da química, já sabia o nome certinho, qual era o Enê que eu ia usar e tudo mais, aí o que foi que eu fiz? Eu fui pesquisar sobre a química em outras pessoas. Tipo, não ter uma só opinião, sabe? Eu fui pra outras pessoas, pra outras meninas que usavam, tudo na mesma plataforma, tá? E fui pesquisando, pesquisando, pesquisando. E aí apareceu muitas meninas, que nem a Michaele,
que eu me lembro mais era só mais a Michelle mesmo, porque assim, eu achei muita coerência. E foi uma das que não saiu do Enem de jeito nenhum, foram elas duas. As outras, tipo, eu comecei a seguir, comecei a acompanhar elas, só que logo elas mudaram pra progressiva. Então ficava nessa de Enem, progressiva. Aí, eu vou ficar sem Enem. Aí ficava um tempo sem ficar sem Enem. Eu vou voltar porque eu não consigo ficar sem o Enem. Aí ficava nesse lenga-lenga. Não tenho paciência pra isso, gente. Ó, você usa uma coisa, você usa outra. Porque pelo menos eu, com meu cabelo, sou muito medrosa. Eu jogo as coisas, às vezes, sem muito cuidado, digamos assim. Mas mesmo assim, eu ainda tenho medo de dar uma zebra muito grande e, né, ficar careca, perder o cabelo, né, pra recuperar de novo é mais difícil. E aí eu pensei, eu digo, eu vou ficar nas meninas que eu tô achando mais coerentes. E tipo assim, tanto de usar o produto quanto de ficar e manter naquele produto, pra você saber que o foco delas, né, o resultado delas realmente é daquele produto, não de outra coisa que ela tá fazendo. E assim eu fiz. E fui acompanhando. Quando foi no outro ano, isso foi em 2018 que eu comecei, né, gente? Só que eu já tava pesquisando muito antes. Quando mudou, 2019, fiquei passando o Enê, troquei de Enê, fui pro Pelúcia médio, né, porque eu não sabia que tinha outras potências. Eu pensei que era uma única potência, tá? Esse dos Empoche, dos Emisnaga, perdão. E aí, fiquei nisso. Aí foi que um dia eu fui comprar o Enê, porque eu tava comprando de pouquinho. Então, assim, eu demorei muito até o alisamento 100%, porque eu não aplicava corretamente no tempo. Tipo, eu aplicava quando dava e quando tinha dinheiro. E aí, o que eu fiz? Quando eu fui comprar o Enê, que eu fui comprar o preto azulado, ou fui comprar já o pelúcia, eu vi lá, fui perguntar pra moça se tinha outros Enês, porque até então eu não conhecia, só conhecia o azulado, foi a Rê que me mostrou. Então, e assim, quando eu pesquisava, aparecia muita coisa, e eu não sabia se realmente era Enê, né? Então eu fui pro que a menina usava, pro que a Regi usava. Aí quando eu encontrei a Michelle, eu aprendi que tinha esse bisnaga e que ele era um pouco mais forte. Aí eu pensei, vou testar. Porque eu tenho isso comigo. As pessoas falam as coisas pra mim e eu gosto de testar em mim. Tipo, eu vi aquele produto é maravilhoso, é incrível, então eu vou testar primeiro. Antes de eu chegar e dizer que também é realmente muito bom. Vou testar. Aí o que eu fiz? Quando eu descobri que tinha os pelúcias, eu fui perguntar pra moça, né? Porque até então eles ficavam tipo escondidos, né? Digamos assim, visto de outros produtos, ficavam muito mais fora de vista. Perguntei pra moça na Padrão, que eu lembro que em São Paulo a gente tem Padrão, não é é uma perfumaria, mas chama Padrão. E aí eu fui nessa Padrão, cheguei lá, pedi pra vendedora, ela já me olhou meio torto. E meu cabelo já tava uma boa parte já enesado, né? E eu lembro que ela perguntou e tudo, tipo, se eu usava mesmo Enê ou se era pra outra pessoa. E aí eu disse que era pra mim, e ela já me olhou assim, disse, até que seu cabelo é bonito. Aí eu falei, obrigado. Só que até então eu não sabia que o Enê era tão mal falado assim, né? Eu já tive experiências, tipo, a minha mãe usou o Enê, só que ela não quis ficar no Enê, então ela usou um tempo e depois ela teve que tirar e cortar, né? Só que eu não me liguei que era o mesmo Enê. E aí sei que passou um tempo, aí eu fiquei comprando o Bisnaga, usando o médio. Eu senti que realmente deu um bom alisamento pra mim. E aí, o que foi que eu fiz? Eu fiquei mantendo no Bisnaga. Aí foi quando eu vi que meu cabelo precisava de um pouco mais, né, do forte. Aí fui e comprei, comecei a comprar do forte. Aí quando foi em maio já de 2019, me deu a louca, tipo preguiça mesmo. Aí eu falei, não vou mais usar Enê, vou cortar o cabelo, vou deixar natural. Tá louca? E sendo que eu já tinha passado por uma transição capilar, tá? E aí o que eu fiz? Vou passar por a transição capilar de novo. Ou a primeira vez, perdão. Aí fui lá, lindo e belo. É a segunda vez mesmo, porque eu já tinha passado pela gravidez, né? Sem querer, sem saber que era transição. Então pra mim não contava por isso. Mas eu passei na gravidez porque eu fiquei sem passar o alisamento o tempo da gravidez toda. Eu já tinha 1 ano sem passar e fiquei mais 1 ano também por causa da amamentação e tudo mais. E falei, vou passar pela transição capilar. Aí comecei, tipo, eu cortei o cabelo, meu cabelo tava já na cintura, gente. Acho que maior do que esse meu de agora. Tava já aqui bem na cintura mesmo, já tava fazendo aquela curvinha do bumbum, sabe? Tava lindo meu cabelo. Aí, a loucona aqui
pensou, vou cortar o cabelo. Aí diminuí, deixei ele aqui na altura do seio, mais ou menos aqui. Um pouco menor do que esse. Deixei mais ou menos assim. E aí falei, vou cortando aos poucos. Só que eu não tenho paciência pra isso. Eu não tenho nenhum pingo de paciência. O que foi que eu fiz? Vou cortar mais. Aí, isso eu consegui me aguentar, ó. Isso foi em maio, que eu decidi não usar mais o Enê. Quando foi, acho que foi, não sei se foi junho ou foi julho, eu cortei ele médio, né? Médio. E só que eu cortei ele, não foi um médio em U, foi médio em V. Então, tipo, tirou uma boa parte. Só que como meu cabelo tava muito grande, ainda ficou bem pretinho, bem liso, né? Porque não tinha nem crescido a raiz ainda. Assim, tinha um inchadinho, mas era uma coisa muito pequena. E de acordo também, como meu cabelo era sempre foi muito pesado, quando o cabelo tava natural, não parecia tanto que ele tava já com a raiz crescida. Quando foi em outubro, eu decidi cortar meu cabelo curtinho. Cortei ele aqui, gente, no pé do pescoço. Cortei e aí fiquei com ele natural. Só fazia chapinha, né? E aí, gente, foi esse rolê todo. Fiquei de outubro de 2019. Aí passei 2020 sem usar Enê. Quando foi 2020, final de 2020, eu vim pra cá onde eu moro agora, né? No interior da Bahia. Aí vim pra cá e é muito calor aqui, né? Então a gente lava muito, pelo menos eu lavo muito o cabelo, porque eu não aguento, eu sou muito, meu couro cabeludo soa demais. Fui e fiz o quê? Todo lugar que eu ia tinha que fazer chapinha. Comecei a me enraivar com isso, tipo, opa, era ainda. Eu adoro fazer chapinha no cabelo dos outros, mas no meu, gente, eu odeio, odeio, odeio. Não é porque, ai, não sei fazer, não, eu sei fazer, fica muito bonito, inclusive, né? Só que, eita, espinou tudo aqui agora. Só que pra aqui onde eu moro é muito calor e eu sou muito. Então pensa, a pessoa que soa muito, muito, muito mesmo. Soa muito. Fazer chapinha, o cabelo não fica. Pode ser a melhor chapinha do universo. Tá linda, maravilhosa. Mas quando começar a suar, ele vai voltar a enrolar. E aí pensei, vou voltar a alisar meu cabelo. Primeira coisa que eu pensei, Enê. Voltei pro Enê, gente, 2021. Eu comecei a pesquisar de novo, né? Pra ver se ainda tinha o Enê, porque na minha cabeça poderia ter, sei lá, cancelado, né? Como ele é muito mal visto, né? Não vender mais, enfim. Ou ter os lugares de vender, né? Especificamente. Aí voltei a pesquisar, aí foi que eu comprei pela própria Embeleze. A minha mãe, foi até que minha mãe que me deu, ela ia mandar umas coisas pra mim, aí eu falei, esse dinheiro você manda o Enê pra mim. Ela comprou o Enê e mandou pra mim, gente. Aí foi meus pais, né? Os dois. Aí mandaram pra mim. Aí comecei a aplicar. Ela mandou o dinheiro pra eu comprar 16. Foi 16? 16 Enês. Na época eu paguei acho que 7,90 para eu comprei ele. Que eu comprei já o Bisnaga, né? O Bisnaga forte. Minto, eu comprei o Bisnaga médio, porque eu lembro que eu falei, nossa, eu não vou comprar logo o forte, porque como meu cabelo tá natural, né? Talvez ele não precise do forte, né? Então vamos devagarzinho. A gente tá voltando agora, vamos devagar. Vamos pensar direito. E aí foi o que eu fiz, gente. Aí comprei os Enês, fiquei aplicando com 16 aplicações. Com 16 aplicações, meu cabelo já tava bem liso, só que não tinha alisado 100%. Aí como ia demorar pra chegar, né, quando eu fosse comprar, porque eu não sabia que onde tinha, aí eu pensei, tipo, eu não vou, já que já tá liso, né, tava liso no cabelo inteiro, mas tinha algumas ondulações, tipo, aqui por dentro tinha algumas ondulações, mas dava pra disfarçar, né. Aí eu pensei, vou fazer o quê? Vou comprar o Enê. Quando chegar, eu continuo as aplicações. E aí, tipo, demorou um pouquinho pra chegar, foi quase uns 15, 20 dias pra chegar, que eu comprei no site. Na época, eles davam, a partir de um certo valor, eles não pagavam frete de jeito nenhum. A gente, né, não pagava frete de jeito nenhum. Aí foi o que eu fiz. Comprei o Enê. Comprei uma quantidade de novo. Acho que 12, se eu não me engano, dessa vez. Comprei os 12 e esperei chegar pra aplicar de novo. Com 18 aplicações, mesmo com um tempinho de pausa, que foi mais ou menos um mês, digamos assim, de pausa que eu dei,
Com 2 aplicações eu consegui, né, alisar onde não tava liso ainda, que tava com as ondulações. E consegui também que ficasse o liso, né, 100%. Ficou muito lisinho, meu cabelo ficou lindo, lindo, lindo. Tava curtinho, né, tava aqui já na altura do... Não. Eu sei que assim, ó, meu cabelo natural já tava aqui em cima do seio. E tinha 4 dedos ainda com Enê, no caso que não tinha conseguido finalizar a transição capilar. E aí, quando alisou 100% todo o cabelo, né, eu comecei a tirar as pontinhas, pra tirar aquele Enê velho, né? Não porque ia fazer mal, mas porque na minha cabeça eu queria tirar. Aí o que eu fiz? Vou cortando aos poucos. E aí foi o que eu fiz, ele foi crescendo, eu fui cortando, e assim eu fui fazendo. E aí, atingi o meu liso, aí depois eu comecei a dar as pausas de 1 mês, testei 2, testei 3. Quando foi em 2024, eu acho, 2025, não, 2023. Final de 2023, me deu a louca de querer testar outros Enês. E aí eu pensei, tipo, eu vou testar, vou ver o que vai dar, né? Aí foi quando eu comprei os outros Enês diferentes, que era esse mesmo que eu tô usando agora, o Renat e o outro que acho que é o café, preto café. Pra testar se meu cabelo aceitava algum deles e qual que ficava melhor, né? A questão pra mim... Ui, enganchou. Ai, meu Deus. Ai, o que aconteceu aqui? Ai, Jesus Cristo. Não faça isso comigo não, jovem. Aí eu fui testando e desses 3, o que eu gostei mais foi o preto azulado. Só que eu senti, não sei se é por conta dos produtos que eu usava na época, que meu cabelo deu uma leve ressecada. Aí eu pensei, não vou manter ele, vou procurar outro. E aí eu lembro que eu tava num grupo, que vira e mexe eu entro nesses grupos de enezada, só que eu saio. Por quê? Não é porque eu acho ruim nem nada. Porque assim, começa sempre uma ajudando a outra. Só que aí chega numa fase que tem muita menina e aí muita mensagem eu não consigo acompanhar. E eu sou daquelas que, tipo, se eu for acompanhar uma coisa, eu gosto de estar ali presente. Então, assim, se eu vejo que eu não vou acompanhar e eu não vou poder ajudar outras meninas, eu paro. Então, assim, acaba que, tipo, fica, ai, nossa, ela saiu, não sei o quê. Mas não é por maldade, gente, é só porque eu não gosto de, tipo, não ajudar, digamos assim. E esses grupos são muito pra ajudar. E às vezes acontece a gente tá ocupada e não dá conta de tanta mensagem que chega, né, e tudo mais. E a gente se perde. E aí, fica assim. Aí agora eu terminei de aplicar. Sim, aí depois eu fiquei na parte que eu terminei, pra terminar a história do meu cabelo, com o Enê. Acabou que nesse detalhe de trocando de Enê, né, foi quando eu achei o Pelúcia, porque até então eu não conhecia o Pelúcia. Eu só tinha visto falar, mas assim, não tinha visto aqui onde eu moro pra comprar, entendeu? E aí foi o que eu fiz. Eu lembro que foi até uma moça que me indicou ele, que foi a Priscila, ela do grupo de Enesadas. Ela falou que tinha um cabelo muito parecido com o meu, a história de cabelo também muito parecida. E ela perguntou se eu já tinha testado esse Enê, que era o rosinha, né? Pelúcia rosinha. E eu disse que não, porque eu nem conhecia ele. Ela me mandou foto, tudo. E aí eu falei que se eu conseguisse achar, eu ia testar e ia dizer pra ela o que eu achava, né? E aí foi o que eu fiz. Aí eu lembro que eu fui em Paulo Afonso, que é uma cidade próxima aqui onde eu moro. É uma cidade grande próxima de onde eu moro. E aí eu lembro que a gente foi no mercado, porque a gente tava viajando, né? A gente foi... Eu não me lembro o que foi que a gente foi fazer lá. Ai, meu Deus, bexiga enganchou. Não me lembro o que foi que a gente foi fazer lá. Sei que a gente foi nessa viagem, né? Era alguma coisa de exame, gente, mas eu não me lembro direito o que era. Sei que era algum exame. E aí, acabou que eu passei no mercado e fui olhar se achava os Enês, né? E aí, cheguei lá, eu vi esse rosa e falei, vou testar ele. Nesse mesmo coisa é o que tem onde eu compro o meu. Eu sempre compro quando eu não acho aqui onde eu moro. Sempre peço pra alguém, às vezes, quando vai pra lá. E aí foi o que eu fiz. Comprei e testei. E simplesmente amei. Da primeira aplicação, gente. Da primeira aplicação, eu já amei ele demais. Que foi o rosinha. E... eu amei muito. Nossa, eu odeio aplicar. Gente, isso aqui é terrível pra botar na cabeça. Meu Deus, é um sofrimento. Mas ajuda muito, gente, deixar isso aqui, viu? Pra quem não usa... Isso aqui é terrível quando seca o Enê no cabelo.
Pra tirar depois é horrível. E aí, voltando ao Enê, fui e comecei a usar o Bisnaga, o Empoche, o rosinha. E aí, minha filha, me apaixonei por ele. Me deixou um resultado no cabelo incrível, 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 incrível. Super fofinho, super aveludado mesmo, sabe? Pelúcia mesmo. E aí, foi que... Peraí, deixa eu botar aqui nesse negocinho. Foi que eu comecei a usar só ele. Porque assim, me deu um alisamento bacana também. E foi que, assim, foi fácil de achar, né? Então, acabou que quando as pessoas iam pra lá... Ai, meu Deus, enganchei aqui de novo. Ai, Cristo. Gente, vocês sofrem também pra usar esse papel filme? Porque eu sofro. Sofro demais. Não, já rasgou. Não era pra ter rasgado, né? Era? Meu bem. 2 anos, para, vai viver. E aí, fiquei usando. Aí, por um acaso, eu lembrei que a Regi Barreto, né, que ela também é a capa do Enê, usa esse Enê. E aí eu pensei, poxa, ele é o forte, né, do pelúcia, então deve ser muito bom. Vou procurar pra comprar. E aí eu comprei, que foi o que eu fiz, as minhas aplicações da última vez que eu apliquei Enê. No caso, 2 meses atrás, gente. Aí eu testei, também super amei. E aí pensei, vou recomprar ele agora direto. Só que aí... teve a questão das férias, né? Não sabia quem ia pra lá, pra poder pedir pra comprar. E aí fiquei sem comprar. E agora, minha raiz, como eu tô usando tônico, esticou muito. E aí o que eu fiz? Acho que eu vou tentar botar pra cima, ó, dessa vez. Será que vai dar certo? Ai, meu Deus, como eu vou fazer? Jogo assim? Jogo assim. Ai, gente, agora eu jogo assim, será? Vou botar aqui todo dentro dessa sacola. Vou assim pro lado, deixa eu tentar. Vou tentar. Me socorre, me socorre. Ai, Jesus. Eu me diverto sozinha. Que benção. E aí fiquei nessa questão do Enê, gente. Eu sei que esticou muito essa conversa. Mas eu acho bacana pra quem assiste os vídeos que tá me conhecendo agora pelo Enê, né? Ter essa explicação, né, de como é. Porque eu mesmo adoro quando as meninas contam as histórias delas, sabe? Eu acho o máximo. Descobrir como cada uma conheceu o Enê. Eu acho o máximo. E também como quem ajudou elas naquela época, né? Porque as enesadas são tão legais e acaba que o Enê sofre tanto hate, né? Que a gente fica querendo mostrar ele. Eu mesmo, assim, eu uso Enê, gente, mas eu não indico usar Enê, sabe? Não é nem porque é uma química, não, nada, não. Eu penso assim, o Enê já é mal falado, sabe? E aí, acabou. Ele já é mal falado. Aí as pessoas usam de forma errada, achando que 1, 2 aplicações vai ficar que nem a gente que já usa há muito tempo. E não fica, gente. Sabe que o Enê é gradativo, mas tem gente que vê um vídeo, tipo, que nem passa na For You de vocês, passa, alguém compartilha, né? Sempre chega. E aí as pessoas acham que uma aplicação vai dar certo. E não dá. É um pouquinho demorado. E assim, não é uma química ruim. Porém, ela é muito ciumenta. Então, temos que ter muito cuidado com isso. Muito cuidado mesmo. Mas, é isso. Apliquei o Enê. Amo o Enê de paixão. Pretendo não sair do Enê. Mas confesso que tem dias... Nossa, eu tô parecendo um lobo. Tem dias, gente, que quando começa, tipo, eu dou aquelas pausas que eu ainda não comprei o Enê, dá vontade de desistir, dá vontade de não aplicar mais Enê, porque é uma dorzinha de cabeça, tem que ficar aplicando, tem que ter esse tempo, tem que ter o tempo pra lavar, o tempo pra retirar, os produtos pra tirar, né? E acaba que às vezes a gente fica cansada, nem sempre a gente que tem um cabelo alisado, grande e tudo mais, tem paciência pra isso, mas a gente tenta. Então, me acompanhem e me valorizem, tá bom? Beijos do seu ovinho.